que ele, que aprendeu aqui com Elias a reagir diante de provas, diante de coisas difíceis, ele reagiu e ele viu milagres. Quando eu estava lendo, eu vi que o historiador Flávio Joséfo, ele afirma que o falecido Maria daquela mulher era o mesmo Obadias que sustentou os profetas de Deus. É o mesmo Obadias que sustentou os profetas de Deus, levando pão para eles, e os escondendo da perversa rainha Jezabel. E por isso, Deus proveu sustento para a família dessa mulher. Pastor, mas aonde que você encontra isso? Está lá em 1 Reis 18, de 1 a 16, depois você confirma lá, que esse Obadias, possivelmente ele era o marido dessa mulher. Por isso essa mulher teve a provisão de Deus. Você quer a glória de Deus manifestada na sua vida? Você crê que a glória de Deus pode ser manifestada na sua vida? Você crê nisso? Então eu te pergunto, como receber a provisão de Deus? Como que você pode receber a provisão de Deus? Como? Pensa aí alguns segundos. Não precisa de externar, não. Pense aí, você responda para você mesmo. Como que você pode receber a provisão de Deus? Como? De que maneira? Olha só, as atitudes da mulher aqui neste texto nos ensinam lições sobre receber a provisão de Deus nas nossas vidas. Como receber a glória de Deus na nossa vida, ou como que a glória de Deus pode se manifestar nas nossas vidas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 1. Primeira coisa, procure no lugar certo. Às vezes a gente fica procurando milagres, procurando a provisão de Deus, procurando a glória de Deus. A gente fica andando por aí procurando, mas estamos procurando em lugares errados. A primeira lição que nós aprendemos aqui, devemos procurar no lugar certo. Nós vemos que a mulher, ela foi a Eliseu. Quem que era Eliseu? Servo de Deus. E ela foi a Eliseu, servo de Deus, para receber do Senhor uma resposta. O marido dela morreu. Ela não ficou desesperada, saiu correndo pela rua, não foi, ali ou aqui procurar alguma coisa. Ela foi no lugar certo. Ela não ficou reclamando. Ela não ficou falando, não, meu marido morreu, ele serviu tanto lá na igreja, agora a igreja nem olha para mim. Preste atenção. Que Deus tem para mim, para você nessa noite. Muitas vezes acontece algo conosco e nós falamos com a pessoa errada. Nós vamos reclamar com a pessoa errada. Nós vamos questionar com a pessoa errada. Essa mulher foi até Eliseu. Quem que era Eliseu? O servo de Deus. Porque ela sabia que com Eliseu ela podia receber uma resposta de Deus. Quando nós batemos na porta, a promessa de Deus é que Ele abre essa porta. Depois você confere lá Mateus 7,7. Se você bater, Deus abre. Por isso nós precisamos procurar pessoas certas para nos abençoar. Pessoa certa. Por isso eu falo com você nessa noite, não perca tempo reclamando, contando para todos o que está acontecendo com a sua vida. As pessoas ela perde tempo reclamando, ela conta a vida inteira dela para todo mundo. Parece que a pessoa é um jornal super. Ela chega, nunca viu a pessoa e já conta a vida dela inteira para a pessoa.
Então, não perca tempo reclamando, contando para todos o que acontece com a sua vida. Mas abra o seu coração diante de Deus, com pessoas de oração, com pessoas que oram. E a referência bíblica que nós temos para isso é Tiago 5,14. Abra o seu coração com Deus e fala com pessoas que são pessoas de Deus, pessoas que oram de verdade. Não é pessoas que ficam mandando zap falando que está orando, mas não ora não. A gente que ora mesmo, gente que tem vida de oração. A gente que você vem na vigília, a pessoa está na vigília orando. A gente que você vai numa reunião de oração, ela está lá orando. Porque está cheio de orador de redes sociais. Mas oradores que estão clamando, que estão buscando, não tem. Aliás, tem, mas são poucos. Nós temos que abrir o nosso coração. É para pessoas assim, pessoas que oram mesmo. Entendeu? Está entendendo ou não? Outra coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 2. Nós precisamos abrir o coração. Precisamos abrir o coração. Nós vemos no versículo 2 que a mulher, ela abriu o coração. Fala com sua irmã e eu que está do seu lado, fala assim: abra o seu coração. Fala, você precisa abrir o seu coração. A mulher abriu o coração, ela contou o problema dela. Mas ela contou o problema dela para a pessoa certa. O coração tem que ser aberto para a pessoa certa, não para a pessoa errada. Ela contou o problema, ela desabafou, abriu o coração diante de Deus. Lá em Filipenses 4:6 tem uma referência disso. Nós temos que chegar diante de Deus e rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, contar o que está acontecendo. Lá em Marcos 10:51, Jesus perguntava sempre aos oprimidos. Sempre aos oprimidos, Jesus fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Você precisa abrir o seu coração. Constantemente Deus está perguntando para você: o que você quer? O que você quer que eu faça para você? Aí a pessoa faz um biquinho. Estou com raiva. Recebi, eu estou sofrendo tanto, mas não abra o coração. Ele está falando: abra o seu coração. Eu quero te abençoar, eu quero derramar a glória sobre a sua vida. Abra o seu coração. Por quê? Deus se interessa por nós. Deus se interessa por você. Deus se interessa pelas suas dificuldades. Deus se interessa pelas nossas dificuldades. Então abra o seu coração para com Ele. O Senhor nosso Deus, Ele promete atender às nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Ele já prometeu que vai atender. Pastor, é isso mesmo? Isaías 65:24 nos dá base para isso. Antes mesmo da gente pedir, já tem promessa que Ele vai atender. Então abra o seu coração para Ele. Quando abrimos nosso coração diante de Deus, nós aprendemos a amar a Deus acima de tudo. E não valorizamos apenas o que precisamos. Jesus, Ele nos ensinou a orar todos os dias, pedindo o pão e o sustento em Deus. Todos os dias Ele ensinou a gente orar todos os dias, pedindo o pão e o sustento em Deus. Porque quem que dá força para a gente trabalhar? É Deus. Quem que nos livra de todo mal? É Deus. Quem que nos protege? É Deus. É Deus. Por isso nós precisamos, outra coisa que nós aprendemos aqui, na história dessa mulher aqui, que está no versículo 3 e 4, nós precisamos ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Fala para quem está do seu lado: Deus tem vontade para a sua vida. Agora olha para mim aqui, você sabe qual é? Você já ouviu qual que é a vontade que Deus tem para a sua vida?
Deus tem vontade para as nossas vidas. Queridos, Deus sempre fala conosco. Deus sempre fala conosco, mas muitas vezes nós não percebemos. Deus está falando e muitas vezes nós não percebemos. Por isso que muitas vezes nós não vemos o manifestar da glória dele na nossa vida. Ele está falando, ele quer manifestar a glória e ele está falando constantemente e nós não percebemos que ele está falando. Olha só, quando nós ouvimos o que Deus ensina, o Senhor multiplica o que nós temos. É quando nós ouvimos o que Ele nos ensina, Ele multiplica. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, como Samuel pediu ao Senhor, lá em 1 Samuel 3, do versículo 1 a 8, tem lá uma história, o que Samuel pediu ao Senhor? Ele diz, fala, o teu servo ouve. Muitas vezes Deus está falando, a gente quer falar, a gente quer chorar, quer espernear, a gente não quer ouvir o que Ele está falando. Ouça o que Deus está falando, faça das palavras de Samuel suas palavras. Fala, Senhor, a tua serva ouve, fala. Deus sempre tem uma resposta para as nossas necessidades. Sempre tem. Deus sempre mostra a solução. Por pior que seja a dificuldade, por maior que seja a adversidade que nós estamos enfrentando, Deus sempre mostra a solução. Fala com a irmã que está do seu lado, Deus tem solução para o seu problema. Deus tem solução para o seu problema. Deus sempre tem solução. Aí no versículo 5 nós aprendemos aqui uma outra lição valiosíssima. Nós aprendemos aqui no 3 e 4 que Deus, Ele tem solução para os problemas. Nós precisamos de aprender a ouvir a voz dEle. E quando Ele fala, Ele já fala dando a resposta, trazendo a solução para a adversidade, para o problema, para a dificuldade. Mas no versículo 5 nós aprendemos que nós precisamos obedecer ao Senhor. Não basta apenas ouvir. Precisamos obedecer. De que adianta ouvir e não obedecer? De que adianta? Eu penso o seguinte: a pessoa que ouve e não obedece, ela jogou tempo fora. É um tempo perdido. Para que vai ouvir e não obedecer? Para quê? Para que ora? Aí Deus responde, Deus fala e faz tudo o contrário do que Ele mandou fazer. É tempo perdido. De que adianta ouvir e não obedecer? Nós vemos que aquela mulher, ela fez como diz lá no Salmo 37:4. O que diz o Salmo 37:4, pastor? Lá diz, confia no Senhor e faz o bem. A pessoa te maltratou, te fez mal, confia no Senhor e faz o bem. Para dar certo, é necessário fazer o que é certo. É necessário fazer o que é certo. Às vezes, preste atenção, irmãs, às vezes Deus nos permite ser testados para ver se nós obedecemos. Às vezes Ele permite sermos testados, para quê? Para ver se nós obedecemos. Mas a desobediência, ela traz consequência de sacrifício. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem em 1 Samuel 15:22. Se você desobedece, por isso tem muitas pessoas tendo que sacrificar, porque são desobedientes. O obediente não precisa de sacrificar, porque a bênção vem para ele. A bênção vem. Então nós precisamos de obedecer. Vamos de obedecer.
é ouvir. Deus fala, Deus tem resposta, Deus tem a bênção, Deus tem a vitória. Eu não sei qual dificuldade você está enfrentando, mas eu tenho certeza que Deus tem o escape, que Deus tem a bênção, que Deus tem a vitória, e Ele está falando com você nessa noite. Eu tenho a bênção, eu tenho a vitória, eu vou derramar a glória sobre a sua vida, mas você precisa ouvir e obedecer. E quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, o que que acontece? Nós desejamos mais de Deus. É o que nós aprendemos aqui no versículo 6. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu foram cheias. Se tivesse vasilha até hoje, estava derramando azeite até hoje. Até hoje. Porque Deus, Ele é abundante. Ele é abundante. Todas as vasilhas que aquela mulher conseguiu foram cheias. Parece que ela não queria parar. Parece que ela queria continuar. Tanto que ela fala com o filho: traz mais. E ele fala: acabou. Quando o filho fala acabou, o azeite também parou de jorrar. Cessou. Parece que ela não queria, porque ela queria, mas quando nós ouvimos e nós obedecemos, nós queremos é mais de Deus, nós queremos mais, nós buscamos mais. Como? Assim que nós somos povo de Deus, e nós vimos que como povo de Deus, lá no deserto tinha um maná, e o maná só parou quando eles entraram na terra prometida. Deus tem vitória para você nessa terra, irmão. Deus quer manifestar a glória dele para você nessa terra, e só vai parar o dia que você entrar no céu. Só o dia que você entrar no céu. Assim como o povo tinha um maná todo dia no deserto, e o maná só parou quando eles entraram na terra prometida, só vai parar as bênçãos de Deus para aquele que obedece, para aquele que ouve a Deus, para aquele que obedece a Deus. Só vai parar quando você chegar na Nova Canaã. Olha só, quando nós vemos o agir de Deus em nossas vidas, nós ficamos o quê? Impressionados com o poder do Senhor sobre nós. Quem já viu o poder de Deus sendo manifestado na sua vida assim? Então você vê, você fica impressionado. Você fica impressionado. Então, busque cada vez mais de Deus. E saiba que Deus tem mais para dar para a sua vida. Ele tem muito mais. Muito mais. Pastor, e aí? Acabou. As vasilhas acabou, o azeite parou de jorrar. Ela viu, obedeceu, ouviu a voz, escutou, obedeceu, colocou as vasilhas, o azeite jorrou e pronto, acabou. A glória de Deus se resume nisso aí, acabou. Ela creu, você está crendo, a glória de Deus vai manifestar na sua vida, você está crendo, mas aí chegou nisso aí. Então nós vemos o versículo 6 aqui na parte B. Depois que para de jorrar, é hora de contemplar. É hora de olhar e contemplar. Contemplar o quê? O milagre que Deus está fazendo. O milagre que Deus fez, o milagre que Ele está fazendo e o milagre que Ele vai fazer. Imagine comigo aqui, quando aquela mulher olhou para trás, viu aquele monte de vasilha cheia. Imagina como que ficou a alegria daquela mulher. Ela tinha apenas uma botija. De repente, traz as vasilhas, enche os filhos, vai trazendo, colocando. De repente, vem a última vasilha, cessou, acabou. Ela olha para trás assim, vê aquele monte de vasilha, tudo cheio. Imagina. Vou trazer para os dias de hoje. Imagina, pensa que você tem uma nota de R$2. R$2. Tem que pagar dívidas. De repente,
Deus faz aquele milagre, é o azeite sendo derramado nas vasilhas. Aí você olha para trás, fica um monte de vasilha cheia de nota de 200. Cheio de nota de 200. E aí? Você ia ficar alegre, não ia? Imagina, é a alegria que aquela mulher teve. Olhou, estava cheio. Porque azeite era uma coisa cara e necessária na época. Ela viu lotado de azeite. Ela ficou alegre. Muitas vezes Deus está fazendo bênção, derramando milagre na nossa vida e nós não estamos nem aí. A gente nem olha, não está nem. Deus está fazendo milagre todo dia, a gente não olha, a gente não consegue contemplar a glória dele, que a gente não olha, a gente continua reclamando, a gente está pensando no amanhã. Deus está fazendo agora, a gente quer que faça amanhã também. Olha só, a gente começa a reclamar, chorar. Nós precisamos aprender a contemplar o milagre de Deus na nossa vida. Deus está fazendo milagre todo dia, toda hora. Só de você estar aqui hoje é um milagre. Contemple o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes nós não percebemos o quanto Deus já tem operado em nossas vidas. Nós não percebemos isso. O que é isso? Quando nós não contemplamos o milagre que Deus tem feito. O que é isso? Sabe o que é? Ingratidão. É ingratidão. Nós somos ingratos. Ele está fazendo um milagre, nós somos ingratos. Minha irmã, se não fosse Deus, eu não estava aqui não. Estava não. Eu tenho que olhar e ver o que Deus fez na minha vida. Às vezes eu olho, às vezes tem dia que a gente fica com o coração apertado, triste. Sou humano, fico triste. Mas aí o Espírito Santo de Deus fala assim: olha o que eu fiz na sua vida. Olha aí, ó. Olha o que eu fiz. Aí eu tenho que me alegrar. Poxa, Deus fez. O que Deus fez na minha vida é muito maior do que esse probleminha aqui. Então esse probleminha aqui, ele pode resolver facinho. Se ele resolver o outro gigante lá, esse aqui, ele pode resolver facinho. Está entendendo? Precisamos aprender a contemplar o milagre. Se nós não contemplamos, é ingratidão. Olha só, Josafá estava no meio de uma batalha. E Deus fala com Josafá: fica parado. Para aí, Josafá. Estão no meio da batalha, no meio da guerra. É soldado para todo lado. É espadada para tudo quanto é lado. E ele está lá no meio da guerra lá. Se não dá espadada, você toma. É, o meio da guerra. A guerra naquela época não é igual hoje, de tiro, não. É homem com homem no braço mesmo. Ele está lá no meio lá. E Deus vira para Josafá e fala, no meio da batalha, Deus fala com ele assim, ó: para aí. Só contempla as maravilhas que eu estou fazendo. Só contempla. Você pode ver lá em 2 Crônicas 20, vai dar só: para, só contempla. Às vezes, no meio da adversidade, da dificuldade, nós precisamos de parar e contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente recebe um diagnóstico médico, é uma guerra. A gente começa a reclamar, chorar, quer guerrear, quer brigar. Querido, Deus está falando com você aí, ó: pare, contemple o que eu estou fazendo na sua vida. Contemple a bênção, a minha graça sendo derramada sobre a tua vida. Contemple aí que a minha glória já chegou na sua vida. É hora de parar e contemplar. E depois, nós aprendemos uma outra lição. Está no versículo 7. Nós precisamos testemunhar. Fazer o quê? Contar a bênção. A mulher foi lá e contou a bênção que ela recebeu do Senhor. Quando o crente é abençoado, ele conta a bênção. Sabe por quê? Atos 4:20 diz assim: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se é abençoado, você conta. Sabe por quê?
Porque Deus faz na minha vida, faz na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Quando você conta uma bênção, automaticamente a pessoa já fala, glória a Deus! É ou não é? Glorificou o nome de Deus, então Deus fez na sua vida para o nome dele seja glorificado. Ele não faz porque a gente é bonzinho, não. Deus não cura porque a gente é bonzinho, não. Porque se a gente morrer, ele fica alegre, porque ele está levando a gente para o céu. A Bíblia fala que ele alegra com a morte do justo. Mas ele cura para você contar, para que o nome dele venha a ser glorificado e outras pessoas venham a ser alcançadas pelo amor e pela graça dele. É por isso que ele faz. Você sabe o que fecha um milagre? É o testemunho. O testemunho, ele é a concretização do milagre. Por isso que quando nós somos abençoados, nós temos que contar, abrir a boca. Quando a gente faz isso, mais bênção ele dá. Aí nós estamos literalmente abertos para receber a provisão do Senhor. Quem quer mais do Senhor? Quem crê? Para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Depende de você crer que a glória de Deus vem. De você ouvir e colocar em prática o que Deus está falando com você. E o milagre vem. E quando o milagre vem, você precisa de abrir o bocão e contar. Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na minha vida. Teve uma época que alguém me perguntou, não me perguntou, né? Falaram por aí, sopraram nos ventos. Quando você sopra no vento, o vento sopra para todo lado, né? A pessoa me perguntou, sopraram no vento, perguntou quantos tiros que eu tinha ganhado, que eu levei, né? Quantos tiros que eu levei, né? Aí eu soprou, né? Eu falei assim, não, o cara disparou 4, só que eu ganhei 2. Porque tem gente que está falando que eu tinha levado uns 1000 tiros. Porque eu estava muito feliz com Jesus, ele poupou a minha vida, então eu estava contando. Eu tinha que falar. Eu tinha que falar o que ele fez. O cara deu 2 tiros no para-brisa do meu carro. Vinha para minha cabeça, as 2 balas ficou no para-brisa do carro. Eu não tenho que contar isso não, senão é um milagre que Deus fez na minha vida, não. Não é cumprimento da palavra de Deus na minha vida, não. A palavra de Deus fala, mal nenhum que você possa suportar vem sobre a sua vida. Eu suportei um tiro no braço, um tiro no tórax, mas 2 na cabeça eu não ia suportar, e Deus pôs a mão lá. O que veio no braço, Deus falou assim, esse aí pode ir que ele aguenta. Veio para o tórax, esse aí pode ir que ele aguenta. Veio os 2 para a cabeça, ele pôs a mão e falou assim, aí não. É a palavra de Deus cumprindo, é o que eu tenho que fazer, é contar, glorificar mesmo, a ponto da médica chegar no outro dia. Foram 28 horas depois que eu levei o tiro, a médica entrar lá dentro do quarto e falar comigo assim, ó, eu sei o que... Porque antes ela falou assim, eu não entendi o que aconteceu com você, não entendi. O tiro entrou no seu tórax, entrou no seu pulmão. O pulmão só tem ar. Ele virou e parou aqui atrás. Era para ter transfixado, pegado no seu coração. A bala passou 3 milímetros do coração e virou. O ar fez ela virar e parou aqui atrás. Eu não sei o que aconteceu. A ponto de, à noite, ela virar e falou assim, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei. Eu vi a reportagem sua lá. Eu sei o que aconteceu. É Deus que pôs a mão aí. A médica chega ao ponto e fala, foi Deus que colocou a mão, porque não tem outra explicação, irmão, é o poder de Deus. Então, nós precisamos de contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha, se você está aqui hoje, é porque Deus te preservou viva para estar aqui hoje, nessa noite. Passamos recentemente por uma pandemia. Quantos conhecidos nossos morreram? Todos nós aqui conhecem no mínimo uma pessoa que morreu no Covid. Sim ou não? E você não. É milagre. É milagre. É a glória de Deus na sua vida.
Você precisa de se alegrar com isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4,19, ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir para cada uma das nossas necessidades em Cristo. E ele está dizendo: o meu Deus, seu Deus, o nosso Deus, ele é riquíssimo e vai suprir cada uma das nossas necessidades, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que é que nós aprendemos com isso? Nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo, aprender a acreditar que Deus nos sustenta em todo o tempo. Então, procure pessoas de Deus. Procure pessoas de Deus. Abra o seu coração diante do Senhor. Ouça o que Deus te orienta a fazer. Obedeça ao Senhor. Deseje mais de Deus. Contemple as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida e testemunhe o seu milagre. Nós vemos na história bíblica que Pedro também ele aprendeu uma lição quando Jesus mandou ele pescar um peixe. Um peixe que tinha uma moeda. E aquela moeda era poder pagar a dívida. E quando Pedro se encontrou com um homem que estava pedindo esmolas, o que Pedro fala com ele? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Levanta e anda. Minha irmã, medite no conceito de Jesus sobre prosperidade. As pessoas estão buscando prosperidade, querendo, só pensando em coisas terrenas. Olha só o que Jesus fala lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, ele diz assim, ó: por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Que está cheio de pessoas ansiosas. A pessoa vai fazer um exame mês que vem, ela já fica sem dormir a partir de hoje. Ansioso. É mês que vem ainda, irmão. Coloca nas mãos de Deus, deixa Deus estar cuidando, Deus está tratando. Deus vai preparar uma pessoa competente para fazer o exame. Deus vai preparar a bênção. Deus vai preparar a cura, a vitória. O texto diz: por isso vos digo, não estais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Ele alimenta as aves. As aves não é imagem e semelhança dele, você é. Então você vale muito mais. Ele morreu, foi por você, não foi pelas aves, não, ele cuida delas. O texto continua: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado na sua estatura? Aí eu te pergunto, você pode aumentar 1 centímetro aí na sua estatura? Você pode colocar como é que chama aquele negócio? Um saltão lá, faz assim, deve doer tudo aqui, não sei não, né? Não, porque saltão, mas vai ter que tirar, vai ou não vai? E vai ficar o mesmo tamanho. Muito pelo contrário, a idade vai passando, a gente vai diminuindo, né? Que a gente vai curvando assim, né? A gente vai abaixando. Agora inventaram uns negócios que você fica assim, né? Que você põe uns negócios e fica assim. Inventaram uns negócios assim. Então, o texto continua falando aqui, ó: qual de vós pode aumentar 1 centímetro na sua estatura? E diz: e pelo que haveis de vestir, por que andam ansiosos?
Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Salomão era um cara muito rico, vestia com as melhores sedas da época. E ele está dizendo aqui, ó, nem Salomão veste como os lírios do campo. E ele continua dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, vou aplicar para vocês, mulheres de pouca fé, quanto mais a vós. Portanto, não vos inquietais dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que nós havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, todas essas coisas o povo do mundo procura. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe que você precisa de tudo. Precisa de vestir, comer, dormir, trabalhar, dinheiro. Ou você não precisa de dinheiro? Precisa não? Se não estiver precisando, pode me dar que eu preciso. Não precisa não? Não precisar, pode me dar que eu preciso. Pastor da casa não precisa não, pode me dar. Então, Deus sabe que você precisa do dinheiro. Deus sabe que você precisa de tudo. Está vendo? Aí ele continua dizendo, mas, tudo tem um mas, né? Ele sabe que você precisa de dinheiro, sabe que você precisa de roupa, alimento, ele sabe. Sabe que você precisa de saúde, sabe. Mas diz, mas, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não temos que viver hoje. Amanhã é outra batalha. E Deus está dando vitória. E Deus está dando bênção. A mesma vitória que Ele dá hoje, Ele vai dar amanhã. É só você crer. A mesma glória que Ele manifesta hoje, Ele vai manifestar amanhã. É confiar. Como aquela mulher confiou. Mas para a gente dar um fechamento aqui. Abra o seu coração com pessoas certas, pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus. Entendeu? Ouça Deus falando com você e obedeça a voz de Deus. Não adianta nada você vir na igreja ouvir um sermão e não colocar ele em prática durante a semana. Não adianta nada. Tem que ouvir e praticar. Para fechar, a pastora pode até vir. Oi? Pode até vir, para fechar. Vou te falar uma coisa, você vai no médico. Só que você descobre que esse médico, ele ficava só desenhando na sala de aula. Não prestava atenção em nada. Os colegas dele saíam dali, iam praticar. E ele não. Ele ia para farra, namorar, passear, beber. Aí, você vai para a cirurgia. Ele vai ser o cirurgião. Você vai ficar confortável para sentar, para deitar lá? Por quê? Por quê? Porque ele não praticou. Quando você ouve um sermão e não pratica, você é igual a esse médico. Igualzinho. Sabe o que é isso? Você quer lidar para resolver um problema com irresponsabilidade, porque você não buscou, não praticou, não treinou. Quem não busca, não pratica e não treina e quer exercer alguma coisa, é um irresponsável. Mas você é diferente. Por isso Deus vai derramar a glória e o poder dele sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche aí seus olhos, Pai Santo, Pai amado, ó Deus, no nome poderoso de Jesus.
Olha aí essas tuas filhas, ó Pai. Ó Deus, elas se dispuseram a ouvir a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, colocar no coração dela esta palavra do Senhor. Ó Deus, que elas venham praticar e viver a tua palavra, para que a glória do Senhor venha a ser manifestada. E ó Deus, quando o milagre do Senhor, quando a glória do Senhor estiver chegando, ou já chegou em algumas aqui, ó Deus, que elas venham, ó Deus, testemunhar, contar dos feitos do Senhor, dos grandes, maravilhosos feitos do Senhor sobre a vida delas, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, glorificado na vida e através da vida delas, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Cuida aí, ó Deus, das coisas das tuas filhas. Ó Deus, faz prosperar, ó Deus, o fruto do trabalho das mãos das tuas filhas. Abençoa, pois, abundantemente, mais e mais, a vida das tuas servas, porque elas serão testemunhas fiéis do poder, do mover e do agir do Senhor na vida delas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Dá um glória a Deus aí, irmão.